Olá, eu sou Rodrigo Possente, Head de Fundos Imobiliários do Fator. Hoje a gente vai falar um breve resumo sobre o que fizemos na gestão do Fundo Imobiliário Fator Veritat em novembro. Começando aqui por mercados e tendências, a gente tem observado aí no noticiário político fortemente a questão da PEC do teto de gastos, o que pode influenciar num maior gasto do governo, consequentemente ainda uma pressão inflacionária, o que pode manter a taxa de juros em patamares elevados por um bom tempo. O que isso pode impactar na nossa indústria, o que isso pode impactar no nosso dia a dia? Taxas de juros mais elevadas, historicamente, prejudicam a indústria de fundos imobiliários, acaba evitando o crescimento da indústria de fundos imobiliários. Então, se a gente for olhar para trás, a gente viu que sempre que a gente teve um momento de taxa de juros baixa, a indústria de fundos imobiliários cresceu. Taxa de juros alta, a indústria de fundos imobiliários acaba se mantendo até crescendo muito menos, né? Então, esse é o impacto direto aí que a gente pode observar e que a gente tem que ficar ligado aí nas próximas semanas, quem sabe influenciando aí diretamente para o ano que vem, para o mercado no ano que vem. Falando então um pouquinho aqui já do fundo, do Fator Veritat, que a gente fez em novembro. Em novembro a gente encerrou a nona emissão de cotas, a gente captou 228 milhões, a gente queria agradecer aí muito a confiança dos investidores, a gente ficou muito contente com o volume captado. A intenção dessa captação, a intenção dessa oferta é fazer novas alocações aproveitando um momento de taxa de juros mais elevada para poder fazer um reequilíbrio da carteira e melhorar a rentabilidade média da carteira, algo que eu vou falar um pouquinho mais para frente. Sobre as movimentações da carteira, a gente encerrou o mês com a cota patrimonial a R$ 91,92 e a cota mercado a R$ 92,51. A gente adquiriu 15 milhões do CRI Melhoramentos, a IPCA mais 8,08, e 20 milhões do CRI Airport Town, a taxa de IPCA mais 6,25. Esse CRI Airport Town tem uma possibilidade de ganho por conta de uma duration muito elevada que o CRI tem. Então, a gente podendo fazer uma venda no secundário, com qualquer pequeno spread a gente consegue capturar um bom ganho. Essa é a ideia dessa operação. A gente finalizou o mês com 200 milhões de carteira em caixa. Eles vão ser alocados no pipeline que a gente tem programado para liquidação no próximo mês. Hoje o nosso pipeline tem 6 CRIs, sendo que 4 deles já estão aprovados em comitê, em processo de due diligence em minutas, devem ser liquidados em breve, e 2 deles estão em estruturação. Esse nosso pipeline já supera o volume de caixa que a gente tem, e por isso que a gente optou por manter a compromissada reversa que a gente tinha feito em meados do ano passado. Então, só relembrando, a ideia é a gente fazer uma compromissada reversa, aproveitar um momento de mercado com boas operações, e no momento de uma captação de uma oferta, a gente liquida essas compromissadas reversas. Como tem aparecido bastante operação de bom risco e retorno, a gente então optou por manter a compromissada reversa na carteira. De repente, dependendo, a gente vai aumentar um pouquinho essa exposição de compromissada reversa para, de novo, sempre fazer frente a essas oportunidades que têm aparecido. Tá? Então, falando aqui da melhoria da rentabilidade da carteira, fazendo aqui um histórico. No começo de 2022, final de 2021, a gente iniciou o processo de uma oferta 476, captamos um pouco mais de 300 milhões. Com essa captação e posterior alocação, que foi feita praticamente imediata por conta do uso da compromissada reversa, a gente passou a nossa rentabilidade média da carteira de IPCA mais 6,48 para IPCA mais 6,81, e a nossa projeção com essa nona emissão, que a gente acabou de finalizar, é que a gente, com as novas alocações, passe a carteira de IPCA mais 6,81 para IPCA mais 7,24. Então, essa é a nossa expectativa. Falando um pouquinho sobre a marcação ao mercado dos CRIs e o que isso impacta na cotação da patrimonial do Veritat. Por conta de todas essas notícias em relação à PEC de teto de gastos e as variações, a volatilidade que isso tem gerado nas taxas de juros, nas NTNBs, o mecanismo de impacto é que o nosso custodiante e o administrador, eles têm que sempre marcar nossos papéis a um preço justo.
E essa marcação ele sempre faz em cima de um spread sobre a NTNB. Então, cada vez que a nossa base, a nossa NTNB flutua, o preço dos papéis que a gente comprou também flutua. Então, essa queda da nossa cota patrimonial, assim como outros fundos também têm tido, acontece por conta dessa variação das NTNBs. Uma vez que as taxas de juros voltem a cair e as NTNBs voltem a diminuir, o preço dos nossos CRIs tendem a aumentar e a gente tem um patamar de preço da nossa cota patrimonial mais elevado. Tá? Esse é o impacto que a gente acaba tendo aí nesse sentido. Tá? Sobre o histórico do fundo, a performance do fundo, eu acho que é importante comentar, a gente já não tem mais agora o impacto da deflação, né? A deflação, ela acaba impactando a maioria dos CRIs, que tem uma defasagem de 2 meses. Então, os CRIs que têm atualização monetária, correção monetária em outubro, estão começando agora a ter o reflexo dessa correção monetária em dezembro. Então, com esses 2 meses de gap, com esses 2 meses de defasagem, a gente agora começa a sair do período que a gente teve deflação, então a expectativa é que a rentabilidade do Veritar volte aí a patamares mais elevados. Não que a gente não tenha feito isso nos últimos meses, o exercício mais importante que a gente fez nos últimos 3 meses foi esse, a gente buscar gerar algum ganho dentro da carteira para que esse ganho compensasse a deflação que a gente teria na maioria dos ativos que hoje o fundo tem uma participação forte em IPCA, né? A gente tem uma concentração forte em IPCA, então a gente já prevendo isso, a gente se preparou de maneira que a gente pudesse continuar pagando bons dividendos de maneira mais linear, sem muita volatilidade, e ainda assim dividendos que façam sentido para o cotista. Olhando aqui também historicamente a performance do fundo, a gente, sobre o ponto de vista do IFIX, né, em comparação ao IFIX, CDI e IPCA, a gente tem aí um nível de performance muito elevado. Esse gráfico foi retirado de um relatório elaborado pelo BTG. Contando um pouquinho aqui, então, do desempenho do mercado secundário, a cota ela vem perdendo um pouquinho de valor exatamente por essa dinâmica de aumento de taxa de juros, né? Os fundos imobiliários acabam perdendo um pouquinho a atratividade. Também as notícias sobre deflação também prejudicaram os fundos que têm maior concentração em ativos em IPCA, inclusive a gente. Então a gente acabou perdendo um pouquinho desse preço aí da cota mercado, mas um ponto legal de se observar é que desde março desse ano, quando a gente contratou um banco para fazer o market maker da nossa cota, ou seja, para facilitar a negociação do secundário da nossa cota, a gente vem mantendo aí o nosso nível de volume negociado no mercado secundário entre 50 e 60 milhões. Tivemos um pico aí em outubro por conta da oferta. Falando da carteira especificamente, a gente mantém aqui nossa tese de diversificação, a gente diversifica não só em tipos de operações, mas também em diversas securitizadoras e também em tipos de setores da economia. Tá? Então a gente acaba fazendo aqui uma gestão, apesar de ser um fundo imobiliário, a gente acaba fazendo uma gestão muito mais voltada a crédito. Então a gente trabalha muito com operações de setores diferentes, o que traz para a gente também uma tranquilidade e uma facilidade em termos de diversificação da carteira. Também, só complementando aqui a questão da diversificação da carteira, a gente tem hoje a maioria das nossas operações aí entre 0% e 1% do PL do fundo, e aí poucas operações até 4% do PL do fundo, nenhuma delas ultrapassa 5%. A nossa concentração é muito baixa. Então, falando aqui do tipo de ativos em indexadores, a gente continua com a nossa tese de focar mais operações em IPCA. A gente acredita que o Brasil tem uma dinâmica de indexação muito forte, então é importante para a gente dar para o cotista não só a manutenção do poder de compra dele, mas também um ganho real em cima do investimento que ele vem fazendo, né? Quando a gente entra em operações em CDI, a gente entra em operações em CDI um pouco mais curtas, né, para que a gente não corra o risco desse CDI cair e prejudicar a rentabilidade do fundo. E falando em tipo de ativo, a gente tem basicamente o fundo alocado em CRIs, a gente trabalha com aquela nosso limite de 10% em outros fundos imobiliários, que são importantes para a gente na proporção da carteira e também de diversificação, e hoje a gente tem um caixa um pouquinho mais elevado, porque a gente acabou de fazer a captação da oferta, e como eu disse, a gente em breve já
passa a fazer a alocação aí nos próximos meses. Como é que ficou a carteira hoje, então? Hoje a gente tem uma taxa média de IPCA mais 6,90 das operações de IPCA, e o nosso prazo médio, que estava permeando um pouco acima de 5 anos, hoje baixa um pouco de 5 anos, a gente busca aí não ultrapassar 5,5, 6 anos, né? Como o fundo imobiliário não sofre resgate, a gente não tem aí um problema de ter que fazer frente a obrigações, a gente pode comprar operações mais longas, mas não é tão necessário assim a gente fazer operações tão longas, né? Hoje a gente consegue fazer operações com risco, retorno interessante, riscos baixos, retornos relativamente mais altos, não necessariamente operações tão longas. Então é isso, queria agradecer o tempo de vocês. Se você gostou do conteúdo, se inscreva no canal, ative o sininho e nos acompanhe nas redes sociais. Muito obrigado e até breve.